No dia 25 de abril deste ano, comemoramos duas datas. Pelo menos eu comemoro duas datas. A data do golpe de Estado que derrubou o regime de Salazar e de Marcelo Caetano, claro, e a data que inicia uma revolução popular, dois fenómenos que marcharam a passo, a contrapasso, que se cruzaram, que se esticaram e que chegaram aos dias de hoje ainda, na forma que talvez ainda tenha tempo de dizer. Mas antes de tudo tenho que agradecer. Infelizmente, estes institutos que organizaram esta festa são de tal modo grandes em nomes que para dizer os nomes vão uns 12 minutos. Eu já os disse, portanto pode avançar. E eu, portanto, agradeço só às pessoas, dar-lhes os meus parabéns porque fez uma organização brilhante, ao Dr. Alfredo Caldeira e ao Teatro Dona Maria II, às fundações que eles representam, os meus parabéns e muito obrigado por se terem lembrado de me convidar, eu que tenho poucas coisas a dizer. Ora bem, um golpe de Estado militar não é uma revolução, é um golpe de Estado militar. E no caso do 25 de Abril, dá-se até a circunstância de parecer muito mais um golpe de Estado igual àquelas centenas que houve durante o século XX do que propriamente qualquer coisa que pudesse parecer-se com uma revolução. Não sei se se recordam que neste golpe de Estado do 25 de Abril as coisas foram lentas. Mandaram-nos ficar em casa. Até houve pessoas, até um atual Presidente da República, um jovem Presidente da República que até foi para casa. Jorge Sampaio, porque lhe mandaram para casa. Em suma, ele é obediente? Tudo o que era povo é coisa que os militares não queriam ver. Os militares que por sua vez organizaram as coisas, mas sem nunca dizerem nada aos soldados, nem aos marinheiros, porque os soldados e marinheiros até podiam ser contra eles. De modo que tudo isto foi feito não para esconder as coisas da polícia, mas para esconder do povo. Isso ninguém pode esquecer-se hoje. Quando hoje se anda à procura de heróis só há um, é o povo. Não há mais nenhum. E os outros que querem passar por heróis, o melhor é não falarmos deles, porque teríamos que lembrar, ou mais que situado desses heróis, o que é que no dia 11 se fazia com o Spínola. E isso abaixo a heroicidade que se ganha com muita facilidade, mas também se perde com muita facilidade. Quando os militares fizeram este golpe de Estado, deviam saber com antecedência que tinham o povo do seu lado. O povo queria derrubar o regime já não tinha apoio, queria apenas qualquer coisa que lhe permitisse movimentar-se para derrubar aquele regime. E não era, portanto, preciso ter medo dele. Este tem consequências desagradáveis. É porque quando os militares se fizeram ao poder, não foram, por exemplo, não previram o ataque à APIDE, que era a estrutura principal de sustentáculo do regime. E tudo se passou como se a APIDE não fosse preciso fazer-lhe mal nenhum. De modo que o povo teve que ir à APIDE para derrotar a APIDE, tirá-la de lá, e morreram 5 ou 6 pessoas absolutamente inúteis, porque poderiam ter sido os militares, armados como estavam, a resolver este problema. Também não foram às cadeias tirar os que estavam presos. Não, foram as famílias que foram lá tirá-los. Porque eles não foram lá tirar os que estavam presos. Nem foram nem a Caxias, não foram a nenhuma das cadeias do poder. E depois o que é que fizeram mais? Fizeram umas coisas muito interessantes. É que dizem que tinham um documento escrito, o chamado documento dos 3 Ds, desenvolvimento, democracia e descolonização, mas nunca ninguém viu esse documento, se não passar quase um mês depois do golpe de Estado é que esse documento apareceu. Porque até aí o documento que tínhamos foi o da noite dos capitães que afinal eram generais, visto que não apareceu nenhum capitão na televisão a exercer o poder que não fosse general. Portanto, os capitães eram generais, depois os generais passaram a certa altura a ser capitães, e isto é uma grande confusão para quem faz um golpe de Estado e não explica ao que vem e o que é que quer. Dizem eles que são que criou a descolonização, mas quando chegaram ao poder a primeira coisa que fizeram foi manter as colónias. Isto é, ninguém queria sair das colónias. Nem queria o Spínola, nem queriam os capitães, nem ninguém queria.
as colónias era coisa para continuar. Bom, gerou-se um movimento popular que faz parte da Revolução, que transforma esse movimento de descolonização num movimento popular em Portugal. E é aquele movimento que devem estar lembrados que as companhias que iam embarcar andavam a circular pela cidade em passe militar e não embarcavam, pura e simplesmente não iam para as colónias. E também sabem que nas colónias as pessoas não combatiam, as pessoas confraternizavam na frente de combate. Ainda ontem um dos ilustres realizadores do golpe de Estado do 25 de Abril fazia-me aqui um ataque dizendo, por causa dos meus amigos do MRDP, que nós quase não conseguimos resolver estes problemas todos, porque nós estávamos numa retirada, e a retirada é a coisa mais difícil do ponto de vista militar. Sim, quando é debaixo de fogo. Não era o caso. Quando é para retirar de uma frente de combate, isso é um caso muito complicado. Mas ali não se tratava de um frente de combate, já estava feita a descolonização. No momento em que as massas em Portugal vieram para a rua, a descolonização estava feita. Agora era um problema de saber se havia alguém com inteligência para a conduzir como devia ser conduzida. Bom, mas o que é que fez o 25 de Abril? Os militares do 25 de Abril trouxeram alguma conquista para a Revolução Portuguesa? Não trouxeram, porque, e não é porque eu não tenho simpatia por eles, tenho uma simpatia ligeira, mas enfim, dentro do caso não trouxeram nada de novo. Pois os senhores lembram-se, já passaram 40 anos, mas toda a gente deve estar lembrada que o movimento para estabelecer um salário mínimo nacional de 3.300 escudos por mês foi um movimento dos operários e dos trabalhadores de Lisboa e de Porto, e que impuseram isso ao patronato contra o COPCON, contra as forças militares que tinham feito o golpe, e sempre debaixo de uma chuva de impropérios, como se os comunistas que estiveram à frente desse movimento, não falo do PCP, são outros comunistas que estiveram à frente desse movimento, fossem constituídos por pessoas incapazes da menor de crédito e foram insultadas de tudo e mais alguma coisa. Greves, isto não se podia fazer. Tomaram o poder, mas não se podia fazer greves. Porquê? Porque as greves eram uma coisa contra a nação. Então, mas que raio, o que é que faz uma classe operária que não pode fazer greves? E quando fizeram a lei da greve, artilharam a lei da greve com tais problemas que hoje ainda para fazer uma greve é um caso sério. Porque foi aquela greve feita contra o movimento grevista da altura que hoje está a conduzir as greves que ainda se fazem. Os serviços mínimos são uma aquisição dos partidos que estavam no poder na altura a seguir ao golpe de Estado do 25 de Abril. Bem, isso podia continuar por aqui adiante por todas as coisas. Quem é que ocupou as terras? Foi o COPCON? Não foi o COPCON. Quem ocupou as terras foram os assalariados rurais alentejanos. Contra o PCP na altura, como foi a primeira ocupação da herdade da Margaça. Toda a gente se lembra disso. Está em torno lá todos os indivíduos do PCP armados a correr com as pessoas que fizeram a ocupação do PCP e depois mais tarde do próprio COPCON. Portanto, tudo aquilo que a Revolução fez foi contra o 25 de Abril, contra o golpe de Estado do 25 de Abril. E, portanto, o movimento revolucionário, eu podia continuar aqui durante por mais 12 minutos outra vez a dar, mas não pode ser. Portanto, tenho que emendar. Já lá vão 8. Já lá vão 8. E ainda não cheguei aos dias de hoje. Bom, em todo o caso, e para abreviar, nós temos dois movimentos, não digo paralelos, porque eles intercruzam-se, até que apareça um indivíduo que resolve dizer assim, mas se a gente juntasse estes dois movimentos não seria bom. E então vem a teoria da aliança do povo com a MFA, que eu me escuso de dizer quem é que inventou isso, que os senhores ainda se lembram disso. A aliança do povo com a MFA. Bom, a aliança do povo com a MFA significa o MFA a dirigir o povo. Porque, naturalmente, eram nas reuniões do MFA que se decidia tudo. E o povo, nesta aliança do povo com a MFA, o povo deixou de fazer tudo e mais qualquer coisa. Não tinha nada para fazer. Entregou as cartas ao MFA, que em todos os lugares onde se reunia ia fazendo uma coisa hoje para amanhã. Quem é que ocupou as fábricas? Foram os trabalhadores, foram os operários. Quem é que ocupou os bancos? Ainda antes do 11 de março, os bancos que foram ocupados pelos trabalhadores bancários. Quem é que aplicou o controle operário? Foram os trabalhadores que o fizeram. Contra quem? Contra o COPCON. É que ninguém se lembra disso hoje. Parece que nós, todos os heróis, estão todos fardados e têm 3 galões em cima dos ombros. Não é verdade. Isso não são os heróis, é o povo. E se não fosse o povo, nós não estávamos aqui a falar hoje. Bom, esta teoria da aliança do povo com o MFA
que serviu para abrandar a calma do povo e pôr em cima a carapeta do MFA, esta teoria teve consequências desastrosas. Porquê? Porque foi imediatamente transformada numa coisa prática que ultrapassou a teoria. É que esta aliança foi transformada num pacto entre o MFA e os partidos. E, portanto, os partidos assinaram todos, incluindo o meu amigo aqui à direita, sem ofensa, assinaram todos o que era preciso assinar. Tudo foi assinado o que eles quiseram. Até o meu amigo ali do lado esquerdo assinou, votou a favor parcela por parcela e, no fim, votou contra. Quer dizer, depois de ter votado as alíneas todas a favor, foi o caso do CDS, nos termos do acordo que tinha feito do pacto de MFA partidos, quando se chega à votação final, votou contra. Portanto, isto mostra bem que a soma das parcelas não é igual ao todo. O todo pode ser diferente da soma das parcelas. Quando isto chega a uma certa altura, há pessoas que verificaram que afinal esta aliança povo-MFA tinha destruído todas as conquistas que o povo estava em condições de o fazer. E então tentou, aí por volta do 20, no verão quente, tentou organizar qualquer coisa que pudesse recuperar a situação perdida. Isso foi o golpe de Estado, conduzido por forças de esquerda, mas que não era o MRPP, atenção, que se diziam de esquerda, conduziram esse golpe a que as Forças Armadas se opuseram. Um sector das Forças Armadas corresponde à classe média, isto é, o sector verdadeiramente dos capitães, o grupo dos 9, e que se opuseram a esse golpe de Estado. Esse golpe de Estado, evidentemente, não tem pai, também não tem mãe, quer dizer, apareceu espontaneamente. Hoje não tem ninguém por trás. Mas eu posso-vos dizer que o autor desse golpe de Estado, que levou ao 25 de novembro, a primeira coisa que fez de manhã, no dia 25, quando vi que as coisas não podiam dar, foi pedir asilo na Embaixada da Checoslováquia. Portanto, toda a gente vai saber um dia quem foi esse indivíduo, e já alguns sabem hoje quem foi. Portanto, o senhor que pensava que ia tomar o poder, arrumou-se dentro da Embaixada da Checoslováquia. Ora bem, nesta altura, esta classe média do grupo dos 9 impediu que houvesse a caça ao lado esquerdo, às bruxas do lado esquerdo. E então aquilo terminou tudo por uma espécie de empate, que é o empate em que tínhamos vivido até agora. Até há pouco tempo, não até agora. Que fazer depois que a linha da Revolução e a linha do golpe de Estado chegaram a um apaziguamento no dia 25 de novembro? O que fazer daqui para o futuro? Bem, daqui para o futuro há uma coisa muito simples de fazer. É um novo pacto de MFA partidos. Porque o outro pacto já não servia. Portanto, aprovou-se a Constituição, fez-se um novo pacto de MFA partidos. E os partidos foram todos nesses pactos, e todos eles assinaram, e todos eles se sentaram à mesa do orçamento, e todos eles comeram da mesa do orçamento. Exceto um, é o único, foi aquele que eu fundei. Esse nunca assinou o pacto de MFA partidos. Mas as consequências foram dramáticas. Já estamos nos 12 minutos. Estamos nos 12 minutos. Estamos exatamente no ponto em que começam a ser presos os indivíduos do único partido que não assinou o pacto MFA partido. Bom, consequências é que isto teve. As consequências que teve é que a partir dessa altura procurou-se então ligar a chamada opção Europa. E eu tenho que entrar nisso aí rapidamente, minha querida amiga, desculpe lá. Então, tivemos que nos ligar à Europa, à opção Europa, numa discussão que nunca foi tida em Portugal. Nunca ninguém perguntou a nenhum português se queria entrar na União Europeia. Nem em campanha eleitoral, nem fora dela. Assinaram-se tratados que deram cabo da nossa independência e nunca ninguém perguntou se o povo estava de acordo. Atenção, que esta história da independência tem que ver com o golpe de Estado. Os senhores sabem que o golpe de Estado do 25 de Abril falava do desenvolvimento, falava da descolonização, falava da democracia, mas não falava da independência nacional. Nunca falou da independência nacional. E por isso não pudemos correr nessa altura, nem com as organizações militares que existiam em Portugal, e permitir isso, que grupos como os oficiais formados nos Estados Unidos da América tivessem tempo para recuperar toda a estrutura militar e fazer regressar aos quartéis
em boa ordem, todos os militares que dele tinham saído no dia 25 de Abril. E a partir daí nós aderimos à Europa. Aderimos à Europa, entramos no euro. Ninguém perguntou se nós queríamos essa moeda ou não, mas a verdade é que essa moeda tem sido a nossa ruína. Neste momento devemos dinheiro a toda a gente. Neste momento o que se passa em Portugal é, em nome da dívida, uma contra-revolução. E se nós não nos unirmos com todas as forças que estiverem ao nosso alcance para sair do euro, não pagar a dívida e recuperar a nossa independência monetária, orçamental, política, económica, industrial, os senhores sabem que hoje, quando foi feito o golpe de Estado do 25 de Abril, 40% da produção portuguesa vinha da indústria e hoje só 18% é que vem da indústria. Sabem que 30% vinha da produção do campo e hoje só 3% é que vem da produção do campo. Eu podia continuar por aqui durante mais 12 minutos e explicar-vos o que é que temos que fazer. O que temos que fazer é unir todas as nossas forças, derrubar este governo, derrubar este Presidente da República e, em nome do ideal do 25 de Abril, daquela linha que andou ao lado da linha do golpe de Estado, em nome dela, então instituir o futuro que nos espera, que os nossos filhos e os nossos netos nos esperam, mas nós também esperamos. Nós não podemos morrer de fome como estamos a morrer depois de ter feito a revolução que fizemos.